Olá, seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre gramática, mais especificamente sobre preposições. O grande terror do estudante de inglês. Vamos lá! E por que diachos preposições são tão difíceis? Primeiro, porque elas servem diferentes funções dentro de um idioma. As preposições elas podem trazer a noção de tempo, por exemplo, I'll be there at 11. Eu vou chegar às 11. Então, at 11 está trazendo a hora. Ou I'll be there on Friday. On Friday. Então, essa preposição on está especificando o dia. A gente também pode usar as preposições para se referir a lugar. Então, por exemplo, I am in Brazil. Eu estou no Brasil. I am in Brazil. I am at your door. Eu estou na sua porta, abre aqui. I'm at your door. Então, preposições podem trazer a ideia de tempo, a ideia de lugar. O bicho começa a pegar quando a gente começa a combinar preposições, por exemplo, com adjetivos, que é um assunto que a gente já viu aqui no canal em 2 outros vídeos que eu postei recentemente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, quando você fala, por exemplo, eu estou preocupada com o João. Você está preocupada com alguém. I am worried about John. I am worried about John. Eu estou preocupada com o João. Então, alguns adjetivos também pedem preposição. Só que não são só os adjetivos que às vezes pedem preposição. Alguns verbos também, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Verbos em inglês muito comuns no nosso dia a dia que vão pedir preposição. Vamos lá. O primeiro verbo que a gente vai usar aqui é o apologize, que é se desculpar, ou como aqui no Brasil a gente fala muito, pedir desculpas. Então você pede desculpas a alguém e você pede desculpas por algo. Então em inglês a gente tem apologize to someone, apologize for something. So, he apologized to the policeman for driving fast. He apologized to the policeman for driving fast. O que a gente traduziria para ele pediu desculpas ao policial por dirigir rápido. So, you apologize to someone. Go apologize to your mom. Vai pedir desculpas para sua mãe. Go apologize to your mom. Ou então, did you apologize for arriving late? Você se desculpou por chegar atrasado? Did you apologize for arriving late? Então aqui a gente tem um verbo que pode ter 2 preposições, depende da situação. O segundo verbo é arrive, chegar. Você pode dizer arrive in ou arrive at. Mais uma vez a gente tem 2 preposições aqui possíveis. Qual a diferença? Se você está falando sobre uma área, por exemplo, we are arriving in Madrid tomorrow. We are arriving in Madrid tomorrow. A gente está chegando em Madrid amanhã. Por quê? Madrid é uma cidade, é uma área grande. Agora, se você está falando de uma localização específica, a gente costuma usar o arrive at. We are arriving at the airport at 3:40. We are arriving at the airport at 3:40. Então, se você está chegando em uma área, numa cidade, num bairro, num país, arrive in, ok? Arrive in Rio, arrive in Brazil. Se você está falando de um local específico, como um endereço, sabe? Arrive at your house, arrive at the airport. Porque é uma localização específica. Fez sentido? O terceiro verbo é pertencer, belong to someone. Pertencer a alguém. So, who does this book belong to? Who does this book belong to? A quem que esse livro pertence, né? It belongs to Alice. It belongs to Alice. Pertence a Alice, é da Alice, né? It belongs to Alice. Então, belong, o verbo pertencer, em inglês é preposicionado e a gente segue ele de to, ok? Belong to someone. O próximo verbo é argue. Argue, que causa bastante confusão, por quê? Argue significa discutir no sentido de bater boca, sabe? No sentido de uma briguinha leve, não no sentido neutro de, vamos discutir esse assunto na reunião amanhã, não. Esse sentido mais neutro em inglês é o discuss, ok? Discuss. Se você quiser falar que houve um bate-boca, digamos assim, argue, ok? And you argue with someone. Você discute com alguém. You argue with someone. Mas você discute sobre alguma coisa. So you argue about something. So I never argue with my husband about money.
I never argue with my husband about money. Eu nunca discuto com meu marido sobre dinheiro, ou por causa de dinheiro. I never argue with my husband about money. Porque a gente discute com alguém, mas a gente discute sobre um assunto, ok? O próximo verbo é o ask. Ask, que é perguntar ou pedir. E ele também traz algumas possibilidades diferentes. Por exemplo, can you ask the waiter for the bill? Can you ask the waiter for the bill? Então, quando você está perguntando algo para alguém, a gente não tem preposição nenhuma. Então, ask the waiter. Pergunta para o garçom. No português, o verbo perguntar, ele tem a preposição. Você pergunta para alguém. Em inglês, não. You ask someone. So, ask the waiter. Pergunta para o garçom. Ask the waiter. Só que quando você está, na verdade, pedindo por algo, you ask the waiter for the bill. You ask for something. Então, você pede por algo. You ask for help. Você pede ajuda. To ask for help. Agora, se você está pedindo para fazer algo, aí você vai usar ask to do. So, I asked to use the bathroom. Eu pedi para usar o banheiro. I asked to use the bathroom. Então, recapitulando. Quando você está perguntando para alguém ou pedindo para alguém, you ask someone. Não tem preposição. So, ask the waiter. Pergunta para o garçom. Se você está pedindo por algo, you ask for something. Ask for the bill. Pede a conta. Ask for the bill. Ou então, ask for help. Que é pedir ajuda. Ask for help. Se você está pedindo para fazer alguma coisa, you ask to do. I asked to use the bathroom. Eu pedi para usar o banheiro, ok? Believe. Believe em inglês, acreditar. You believe in something. Do you believe in ghosts? Você acredita em fantasma? Do you believe in ghosts? Da mesma maneira que em português o verbo também é preposicionado, né? Você acredita em alguém ou você acredita em alguma coisa. Do you believe in ghosts? O próximo é escolher. Choose. So you choose between two things. Você escolhe uma entre duas coisas. So, I can't choose between these two books. I can't choose between these two books. Eu não consigo escolher entre esses dois livros. Eu quero os dois. I can't choose between these two books. Se você está escolhendo fazer alguma coisa, you choose to do something. So, she chose to stay home. Ela escolheu ficar em casa. She chose to stay home. Então, a gente também tem essa possibilidade. You choose to do. Alright? E o verbo depender, depend, que é tão usado. Gente, eu preparo muitos alunos para o IELTS. E é muito comum a gente começar a nossa resposta com it depends. It depends on the day, it depends on my mood, it depends on the weather. Então, depende do dia, depende do meu humor, depende do clima. It depends on, ok? It depends on. So, are you going out? Você vai sair? Are you going out? I don't know. It depends on the weather. It depends on the weather. Não sei. Depende do tempo. Tipo, se estiver chovendo, eu não vou, né? It depends on the weather, ok? Então, é depend on. E um adendo, se você quiser falar, dependendo da situação, eu não vou. Depending on the situation, I won't go. Depending on the weather, I won't go. Ou seja, dependendo do tempo, eu não vou. Depending on the weather, I won't go. Esse também é um uso muito comum do verbo depender, ok? O próximo verbo é sonhar, dream. You can dream of something or you can dream about something. Qual a diferença? Se você tá falando sonhar no sentido literal, tipo, eu tive um sonho muito estranho com você ontem. I had a very strange dream about you last night. I had a very strange dream about you last night. Então, eu tive um sonho muito estranho com você ontem à noite, ok? Agora, se você tá falando sonhar no sentido de um dia querer fazer, uma coisa que você tem muita vontade, você pode usar o mesmo about, mas você também pode usar a preposição of. I dream of one day working for myself. I dream of one day working for myself. Or I dream about one day working for myself. Então, quando você está falando dos seus planos futuros, aquelas coisas que você sonha em fazer, você pode usar tanto a preposição about quanto a preposição of. Só que quando a gente está falando no sentido literal do sonho, a gente costuma usar só o about. I had a dream about that. I had a dream about the beach. Então, assim, eu sonhei com o nosso pai, eu sonhei com a praia. You dream about something. Mas se você está falando das suas intenções futuras, you dream of doing that. Alright?
E por último, aplicar para algo. To apply for something. I applied for a new job last week. I applied for a new job last week. Eu apliquei para um trabalho novo, para uma vaga nova semana passada. You apply for a job, ok? Então aqui a gente viu 10 verbos em inglês que são muito comuns no nosso dia a dia, que são preposicionados. Vocês puderam perceber que alguns verbos têm mais de uma preposição possível, assim como em português, alguns verbos têm mais de uma preposição possível, né? Então você pede para fazer algo, mas você pede por algo e você pergunta para alguém, não é mesmo? E o que eu recomendo que você faça? Obviamente, praticar muito em voz alta, de preferência escrevendo as frases também à mão, isso ajuda na retenção da informação. Só que você pode também usar uma técnica muito comum na metodologia Audiolingual, que a gente chama de drill. O que é o drill? Você pega uma frase que contém uma estrutura que você quer praticar. Então, por exemplo, a gente aprendeu lá que o apologize for doing something. Então, você se desculpa por ter feito algo, né? Aí você pensa, putz, em inglês eu vou esquecer que a preposição é for, eu vou esquecer de botar esse ing depois de for, eu acho que eu não vou lembrar disso, então vou praticar. Então pega uma frase base, por exemplo, I apologized for driving fast. Então eu me desculpei por dirigir rápido, né? I apologized for driving fast. Você pode pegar esse driving fast e trocar por outras ações. Então, I apologized for arriving late. I apologized for eating all the food. Eu me desculpei por ter comido tudo, né? Toda a comida. I apologized for eating all the food. I apologized for forgetting his birthday. Então, eu me desculpei por ter esquecido o aniversário, né? I apologized for forgetting his birthday. Então aqui a gente tá falando, né? Apologize for eating all the food. Apologize for forgetting his birthday. Apologize for arriving late. Então você tá contextualizando a estrutura apologize for várias vezes em voz alta, trocando essa parte final, mantendo sempre o apologize for, porque é essa a estrutura que você quer praticar. Um outro exemplo, belong to, pertence a alguém. So, it belongs to Alice, né? Pertence a Alice. It belongs to me, it belongs to you, it belongs to my mom, it belongs to my dad. Parece muito simples e muito bobo, mas essa prática faz com que você verbalize, contextualize essa estrutura várias vezes e falando em voz alta, você também está se ouvindo. E isso tudo vai ajudar o seu cérebro a reter essa informação, porque essa prática vai te ajudar a lembrar da forma correta no futuro. E é isso que a gente quer. A gente quer que lá na frente, quando você for usar o verbo belong, ou o verbo apply, ou o verbo apologize, você instintivamente lembre da preposição correta, porque você já praticou ela muitas vezes antes. Você já ouviu aquela combinação várias vezes. Então, eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que é apply for. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que é belong to, porque soa melhor, entende? E é essa prática em voz alta que vai te ajudar a normalizar aquela combinação. Faz sentido? E aí no futuro o seu ouvido vai dizer assim, não, apologize from não faz sentido. Acho que é apologize for. E é isso que a gente quer. E aí você vai lembrar do uso correto, ok? Se você curte esse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like. E se você lembrou de algum outro verbo em inglês que tem preposição, coloca aqui nos comentários. E até o próximo.